viram a maneira com que ele se mexia e falava, todos tiraram sarro dele. Mas o que ninguém sabia é que ele era o melhor médico do país. Algumas crianças estão brincando num parquinho da cidade quando uma delas vê uma moeda no chão. Ela corre para pegar, mas esse cara chamado Han, que está entregando um galão de água, pisa em cima da moeda. A menina olha para ele e fala que se a parte da moeda que está virada para cima for coroa é dela, e que se for cara ele pode ficar com a moeda. Quando ele tira o pé de cima da moeda, vemos que a parte virada para cima é cara, mas o Han não identifica que ele venceu. A menina pega a moeda e ele tenta tomar da mão dela. A menina puxa a mão e acaba deslocando o seu dedo, sem perceber e sem sentir também. Aparentemente, Han fala para a menina que tem uma fratura no seu dedo. Ela discorda, mas ele improvisa um torniquete com um palito de sorvete e um lacinho de cabelo. O pai da menina chega e leva ela para o hospital. Quando chegam lá, o médico fala que o dedo da menina tá mesmo deslocado e elogia aquele torniquete improvisado. O médico manda a menina fazer um raio-x para confirmar a lesão. Por coincidência, o Han passa por ali, indo entregar um galão de água no hospital. Enquanto o pai e a menina vão para a sala fazer o raio-x, o Han percebe que o cara tá respirando pesadamente e pergunta se ele tá sentindo dores no peito e tem dificuldade para respirar enquanto tá dormindo. O pai da menina nega, fala que tá bem, mas dá para notar que ele tá respirando com dificuldade. Subitamente, as atenções de Han e dos médicos do hospital se voltam para um terrível acidente. Um ônibus colidiu com um caminhão, o que resultou em 15 pessoas em situação crítica. Se instaura uma correria, com todos os médicos correndo de um lado a outro, levando macas e ajudando pessoas. Em meio a esse desespero, o pai daquela menininha que fraturou o dedo começa a passar muito mal. Ele está a ponto de desmaiar quando ela tenta chamar a atenção de alguém e pedir ajuda para o seu pai, mas ninguém tem tempo de ajudar ele. Desesperada, a menina dá um grito no meio da ala médica. Os médicos momentânea prestam atenção nela, porém logo voltam para suas ocupações. Uma médica vai até a menininha e pergunta para ela o que aconteceu, e ela fala que seu pai está passando mal. A médica ajuda o homem, mas ela precisa sair correndo para uma emergência e manda o Dr. Gil fazer um raio-x e exames de sangue no cara. Enquanto o homem é levado para fazer os exames, o Han vê que a menininha tá sozinha. Fica preocupado por ela não ter nenhum acompanhante e decide ir junto. Ele entra no elevador e quando estão quase chegando no andar para fazer os exames, o pai da menininha desmaia. Han e o médico Gil deitam o homem no chão e desconfiam que ele tem pneumonia. Gil vai rapidamente pegar os equipamentos necessários para entubar e estabilizar o paciente, enquanto Han põe a mão no peito do cara e identifica que ele está tendo uma parada cardíaca e que precisam usar o desfibrilador. Por fim, o paciente é estabilizado e é levado para a mesa de operações. O pior de tudo é que não tem nenhum cirurgião disponível, já que todos estão cuidando dos pacientes do acidente do ônibus e do caminhão. Han fica junto com a menininha e ela pede para ele fazer a cirurgia de seu pai. Han responde que não pode, que poderia perder a sua licença médica se fizesse isso. A menininha, chorando, dá a moeda para ele e implora para ele fazer a cirurgia de seu pai. Han aceita e se prepara para fazer a cirurgia, seguindo todo o passo a passo de higienização. Quando começa, os médicos se impressionam com a destreza de Han. Na verdade, ele se destaca até de outros médicos, de tão bom que ele é. Através de um flashback entendemos que o Han se passa por um entregador de galão de água, mas na realidade ele é um médico excepcional. Ele vivia e trabalhava na Coreia do Norte, e foi lá que um incidente memorável aconteceu. E você já vai entender melhor tudo isso. Continua aqui no vídeo. Através do flashback, vemos que teve um dia que faltou luz enquanto ele estava operando um paciente e, contrariando o que todo mundo imaginava, o Han continuou a operação e conseguiu salvar a vida do paciente. Ele se destacava muito na Coreia do Norte, mas não tem só boas lembranças de lá. Agora, na Coreia do Sul, Han novamente se destaca. No presente, durante a cirurgia, a doutora Hyun entra na sala e percebe que o Han
não trabalha ali. A Hyun é uma menina esforçada e comprometida com o que faz, e ela é a filha do presidente do hospital. Ela fala que vai assumir aquele paciente e que é pro Han ir embora, mas ele se recusa e fala que a única forma de ir embora é se ela assumir a operação do paciente naquele momento. Hyun fica irritada por ser contrariada e sai dali pisando firme. Ela sai da sala de operações e chama o segurança do hospital. Mas assim que ele vai atrás do Han, o cirurgião já sumiu. Hyun e o segurança o encontram no hospital, já sem o jaleco de médico e segurando o galão de água, pronto para voltar pro seu trampo. Ela discute com Han, mas a discussão é interrompida quando o médico Kim liga desesperado para ela e avisa que o paciente sofreu uma piora. A Hyun, que já estava irritada, fica possessa e acusa o Han de ter piorado a situação do paciente. Calmamente, o Han fala que aquilo é fácil de resolver. Ele fala qual medicamento e qual dosagem deve ser dada para o paciente para estabilizar ele. E mais uma vez, todos os funcionários da ala médica olham para ele, como se Han tivesse descoberto o fogo. Seguindo as instruções dele, o médico consegue estabilizar o paciente e salvar ele. Mesmo assim, a Hyun não desiste, ela realmente não foi com a cara de Han e manda os seguranças levarem ele. Nesse ponto, esse cara chamado Su chega para acabar com a conversa acalorada entre os dois. Su fala para Han que ele agiu errado mesmo, que ele nem trabalha ali e do nada foi para a mesa de operações colocando a vida de um paciente em risco. Sol fala que vai deixar o Han ir embora sem nenhuma punição, contanto que eu não volte ali outra vez. Antes que mudem de ideia, o Han vai embora porque não quer perder a sua licença médica. Outro motivo de ele se manter longe das autoridades é que ele está usando as suas habilidades e a sua licença médica para operar gangsters. Como esses caras agem fora da lei, eles estão sempre se machucando e não podem ir para hospitais. Sendo assim, eles sempre recorrem ao Han, por sua vez, trabalha para esses caras e consegue receber o triplo do que receberia em um hospital legalizado. Todos os dias, o Han tem uma surpresa, e num determinado dia, um dos gangsters chega ali com apendicite. Mesmo sendo gangsters endinheirados, os parceiros desse cara ainda fazem uma cena e falam que não vão pagar. O Han não tem medo e ameaça o gangster que está sofrendo de apendicite. Os outros gangsters então tentam passar o valor no cartão e o Han não aceita. Não é possível que esse cara trabalhando na ilegalidade, ganhando 3 vezes mais do que deveria ganhar, vai cadastrar uma maquininha de cartões no seu nome sendo assim. Só resta pagar em dinheiro, e como a vida de seu companheiro tá nas mãos de Han, os outros gangsters param de palhaçada e pagam logo o médico. Voltando pro presente, Han chega em casa depois de escapar do segurança do hospital. Mas assim que chega em casa, ele percebe que tem companhia. Esse cara chamado Hyung é um dos médicos chefe do hospital. Ele segue o Han até a sua casa. E quando os dois se encontram, descobrimos que ele não foi ali para brigar, e sim para fazer uma proposta. Ele fala pro Han que ele pode começar a trampar no hospital, e o Han fala que não está interessado, mas logo muda de ideia quando vê o tanto de grana que vai receber se aceitar o trabalho. Hyung fala para ele que o pagamento inicial é de $50.000. É dinheiro demais. Han aceita a quantia e o emprego e começa a trampar no Hospital Universitário Myungwoo, aquele mesmo no qual ele fez a sua primeira cirurgia sem a autorização de ninguém. Agora vamos entender como o Han se tornou esse cirurgião fantástico. Quando criança, Han e seu pai foram levados à força para a Coreia do Norte. O pai de Han era um cirurgião excelente, por isso a Coreia do Norte queria ele. Já o Han foi criado para seguir os passos do pai. O pai de Han trabalhou durante muito tempo na Coreia do Norte e quando ele partiu, Han assumiu o seu lugar, trabalhando no Hospital Militar da Coreia do Norte e salvando vidas de muitas figuras importantes do governo de lá. Han teve um grande amor, que é a Jae, mas eles se desencontraram com o passar dos anos. No entanto, um certo dia, chegou um cara precisando de um rim, e quem iria doar esse órgão era a sua filha. Quando Han foi fazer a cirurgia, ele viu que a doadora do rim era a Jae. Sendo assim, ele escolhe salvar a vida dela ao invés do cara.
e decide que vai fugir da Coreia do Norte e tentar voltar para a Coreia do Sul. Ele leva a Jae nos braços e juntos eles entram no carro. Ele conseguiu dirigir por um bom trajeto, mas foi seguido pelas autoridades. Han e Jae acabam cercados pelos agentes da Coreia do Norte, e como não tem mais o que fazer, a Jae se sacrifica pelo Han. Ele até tenta salvar ela, mas Jae acaba caindo no rio. Quando tudo isso acontece, o Han é preso pela polícia da Coreia do Sul e é levado embora da Coreia do Norte. De volta à Coreia do Sul, o Han nunca se esqueceu da Jae. Mesmo após tantos anos, ele ainda se culpa pela tragédia que aconteceu. Ó, nostálgico, ó. Eu te ajudei aqui poupando algumas horas do seu tempo, tá? E tudo que eu peço pra você é que você ajude as outras pessoas também. Se você quiser já retribuir o seu agradecimento aqui, assistindo esse vídeo, com um like também já vale, tá? Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí também, tamo junto. Após perder a Jae, Han vivia triste. No entanto, após um tempo, ele recebeu a notícia de que a Jae não partiu. Ela tá viva, mas foi levada de novo para a Coreia do Norte e tá sendo mantida cativa pelo exército. Desde que soube disso, o Han dedica a sua vida para juntar a grana e ir para a Coreia do Norte buscar a sua amada. Agora que tem os $50.000, ele pode pagar a sua viagem. Han entra em contato com um cara que promete levar ele até a Coreia do Norte para resgatar a Jae. Como prova de que ele sabe mesmo onde a mulher está, ele mostra pro Han uma filmagem da Jae na tela do computador. Nessa filmagem, a Jae está presa, o que deixa o Han ansioso para resgatar ela o mais breve possível. Han fica pronto para partir para a Coreia do Norte, mas recebe uma notícia inacreditável. Uma amiga entra em contato com ele e fala que viu a Jae trampando num hospital. Han acredita, já que a sua amiga não teria por que mentir para ele, e vai até o hospital encontrar a Jae. Ele não acha ela. Irritado, Han desconfia que o cara que faz as viagens para a Coreia do Norte não encontrou a Jae e que ele tá mentindo para faturar os $50.000. Han confronta ele e o cara continua defendendo a versão de que a Jae tá na Coreia do Norte. Ele fala que a amiga de Han deve ter visto uma mulher parecida com a Jae e se confundiu. Como não pode confiar, o Han paga só metade pro cara e fala que a outra metade vai ser paga quando ele ver a Jae com seus próprios olhos. Alguns dias passam e Han começa a trabalhar no hospital. Um certo dia, uma mulher chega no hospital em estado crítico. Essa mulher é a mãe de Hyun, aquela médica do hospital e colega de trabalho de Han. Os médicos fazem de tudo, mas não tem chances dela sobreviver. Porém, o Han não desiste. Ele faz um procedimento que é fora das regras para tentar salvar a mulher. Após conseguir estabilizar, o Han fala que vai operar ela, mesmo com todos os outros médicos falando que não é para ele fazer isso, já que é uma operação de risco. Hyun e a mãe foram distantes uma da outra durante muitos anos, e Hyun guarda muito rancor dela. No entanto, a mãe dela desperta durante alguns segundos e segura a sua mão, fazendo a Hyun perceber que não importa o passado e sim que a mãe tá ali agora. Hyun quer que a cirurgia seja feita, pois ainda tem esperanças de que a mãe escape. Mas os outros médicos falam que a chance da cirurgia dar certo é de apenas 5%. Han não escuta os seus colegas, segue com a cirurgia e perde a paciente na mesa de operação. E, a partir daí, as coisas ficam muito complicadas para ele. Han é julgado pelos outros médicos, que falam que ele desobedeceu as regras desde o começo, fazendo atendimento médico que não é de acordo com o treinamento deles e seguindo com uma cirurgia por conta própria. Quem toma a dianteira para acusar o Han em frente a todos os outros médicos é o Soo. No entanto, Han rebate que Soo age errado quando escolhe operar apenas aqueles pacientes que têm maiores chances de sobreviver, e Soo não tem resposta para isso. Hyun parece grata por Han pelo menos ter tentado salvar a sua mãe. Mais tarde, a Hyun vai até a casa de sua mãe, e lá ela encontra a Jae que está vivendo na Coreia do Sul sob a identidade de Seung. Então, quando a amiga de Han disse que viu a Jae, ela estava falando a verdade, mas Han ainda não sabe disso. Jae abre a porta da casa da mãe de Hyun e as duas entram. Lá dentro, Hyun descobre que, mesmo distante, a mãe fazia questão de acompanhar todas as suas conquistas.
Na casa tem várias cartas e várias fotos de momentos importantes de sua vida, como eventos escolares e competições que ela participou. Jae fala para Hyun que sua mãe deixou ela viver com seu pai, porque acreditou que ela teria uma vida melhor, mas que sua mãe nunca deixou de amar ela. Hyun se emociona ao ouvir essas palavras, chora e a Jae consola ela. Como a Jae tá viva e tá na Coreia do Sul, o Han é avisado e corre para encontrar ela. Enquanto vai atrás de sua amada, o Su persegue ele e descobrimos que Su não é um médico, e sim um infiltrado. Anos atrás, quando o Han conseguiu fugir da Coreia do Norte, o Su foi um dos agentes que tentou impedir a sua fuga. Como Han conseguiu fugir, Su foi capturado pelo exército da Coreia do Norte e passou por maus bocados. Após tudo isso, Su odeia o Han e foi atrás dele para destruir a sua vida. Será que ele vai conseguir